Joel, no capítulo 2, versículos 12 até o 21, diz assim: Todavia, ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. E o Senhor respondeu, disse a seu povo: Eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, e removerei para longe de vós o exército do norte, e lançarei para uma terra seca e deserta a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá o seu fedor, porque ele tem feito grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor tem feito grandes coisas. O livro de Joel é um livro interessante porque Joel traz uma profecia da parte de Deus para algumas coisas que ainda iriam acontecer. Ele fala sobre o batismo com o Espírito Santo, ele fala sobre o Pentecostes, ele fala sobre Deus vir e julgar e trazer juízo para o povo, ele fala sobre algumas coisas que iriam acontecer, ele profetiza, mas também a mesma palavra que Joel ele dá para algo que ainda iria acontecer, ele está falando no tempo onde ele está vivendo. Então a palavra que ele está falando serve tanto para o tempo onde ele estava vivendo, como também era uma profecia para o futuro. E se nós olharmos a situação e o momento onde Joel, o profeta, estava inserido, nós vemos que a situação não era muito boa. Nós lemos no Antigo Testamento inteiro, e é até engraçado, tenho estudado bastante o Antigo Testamento, e parece que a história se repete, vez após vez, vez após vez. O povo erra, o povo peca contra o Senhor, o povo abandona Deus, o povo era um povo escolhido, Deus havia escolhido aquela nação, aquele povo, Deus havia entregue leis e promessas e tantas coisas, Deus havia falado com aquele povo, o povo havia visto experimentado milagres da parte do Senhor e visto a mão de Deus fazendo tantas coisas no meio deles, mas mais uma vez, o povo onde Joel naquela época estava inserido faz a mesma coisa, mais uma vez o povo se esquece de Deus, mais uma vez o povo abandona Deus, e o profeta ele traz uma palavra do Senhor dizendo que Deus iria trazer juízo, e na verdade nós vemos que Deus já estava trazendo juízo, porque quando nós lemos o primeiro capítulo a gente vê que Deus envia 4 tipos de gafanhotos que destrói a terra.
Nós lemos no primeiro capítulo que os gafanhotos vêm e acabam com as plantações, os gafanhotos vêm e acabam, destroem tudo, e aí porque não tem mais plantação, os animais, eles não têm de onde comer, o gado não tem aonde se alimentar, então na verdade aí a plantação morre, os gados morrem. Imagina agora, o povo começa a ficar sem ter o que comer, porque o gado está morto, a terra onde eles plantavam os seus alimentos também não está dando mais frutos, eles não conseguem colher mais. 4 tipos de gafanhotos, juízo de Deus vindo sobre aquela nação, sobre aquela terra, por causa de desobediência, por causa que eles viraram as costas para Deus, porque eles não seguiram as palavras do Senhor. Eles conheciam, eles sabiam, eles ouviram dizer dos seus parentes, das pessoas que passaram antes deles, de experiências que tiveram, tanto experiências boas com Deus, tanto experiências ruins também. Eles ouviram falar das histórias trágicas no passado de pessoas, de um povo que desobedeceu a Deus e foi destruído, um povo que desobedeceu a Deus e sofreu, um povo que desobedeceu a Deus, e essa é uma grande realidade mesmo nos dias de hoje. Quando desobedecemos a Deus, frustrações alcançam as nossas vidas. Quando desobedecemos a Deus, nós temos problemas nas nossas vidas, e não era diferente, o Antigo Testamento não era assim tão diferente nos dias de hoje. Aquele povo sofria, e quando nós desobedecemos a Deus, porque nós sabemos que o pecado ele traz choro, ele traz dor, na verdade o salário do pecado ele é a morte, ele traz destruição. E é nesse contexto que esse profeta se levanta para trazer uma palavra de Deus, trazer uma palavra de juízo, trazer uma palavra dizendo que olha, Deus vai vir e Deus vai trazer o juízo dele. E aí no primeiro capítulo nós vemos que na verdade está uma confusão. E aí no segundo capítulo o profeta começa falando sobre o grande dia que o Senhor vai vir com justiça, e ele começa a descrever este dia lá no capítulo 2. Eu vou só passar por cima porque é muito comprido. E ele começa a falar: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. E aí ele começa a dizer como é que seria isso. Ele diz: olha, à frente dele vai fogo devorador, atrás chama de brasa. No versículo 4, a sua aparência é como de cavalos, e com cavaleiros assim correm. No 5, entre onde ando com os carros, vem saltando pelos cimos dos montes. E ele começa a descrever como que isso seria. Mas é interessante que quando ele chega no capítulo 2, no versículo 12, Deus fala algo. Porque na verdade o profeta ele estava profetizando sobre um Deus que viria trazer a justiça, um Deus que faria isso, um Deus que traria justiça, um Deus que viria fazer, um Deus que cumpriria a sua palavra. E talvez aquelas pessoas que estavam ouvindo aquele profeta, talvez pensaram assim: tudo bem, um dia Deus vai vir, um dia Deus vai fazer, um dia o juízo dele vai vir, tal. Mas aí no versículo 12, Deus diz algo, e me chamou a atenção. Diz assim, no versículo 12: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. Deus faz uma pausa e fala o seguinte: espera aí, agora mesmo, o que eu quero falar com vocês é para este tempo. O que eu quero falar com vocês é que mesmo vocês vivendo tudo isso que vocês estão vivendo, eu quero dizer para vocês que o juízo vai vir. Eu quero dizer que isso que o profeta está dizendo, sim, é realidade. Mas aí Deus faz uma pausa e ele diz: olha, mas agora, mas nesse tempo, eu estou falando hoje, agora eu quero dizer algumas coisas para vocês. E aí aonde ele fala do versículo 12 até o 21, e ele começa no versículo 12 dizendo assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Deus ele traz uma palavra e ele começa a exortar, na verdade dizer assim: olha, nós vamos ver lá para o fundo que Deus está dizendo, na verdade, o seguinte: existe esperança, mas ele começa do princípio, dizendo: olha, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Então aqui a primeira mensagem:
aquela confusão, aquele problema, o juízo de Deus vai vir, Deus para e fala: espera aí que eu tenho uma palavra para vocês hoje, para que vocês possam ajustar a vida de vocês hoje. E aí ele começa dizendo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E essa é uma mensagem para as nossas vidas, que se aplica às nossas vidas no dia de hoje. Deus nos chama a um relacionamento íntimo com Ele. Deus está muito além do que uma religião, Deus está muito além do que um ritual, do que reuniões, do que culto. Ele nos chama nessa noite para um relacionamento íntimo. Ele nos convida: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, de todo o vosso coração, entrega total. Ele nos chama para um relacionamento íntimo nos dias de hoje. Em segundo, fala sobre a profundidade, porque ele diz: olha, de todo o vosso coração. Ele não diz: olha, vocês têm que se converter. Olha, ele não diz: vocês têm que ir mais à igreja. Ele não diz: olha, vocês precisam fazer isso ou fazer aquilo. Vocês precisam estar mais na reunião de oração. Ele não fala isso, mas ele fala: olha, de todo o coração. Aqui ele fala de profundidade. Aqui ele fala: olha, vocês precisam entregar o coração completo, inteiro de vocês. Lá em Isaías 44:3 diz assim: porque derramei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. À medida que nós, é o quanto que nós entregamos a Deus, é o quanto que nós buscamos a Deus, que Deus pode vir de encontro conosco. Sempre é assim. A fome que nós temos é aquilo que Deus vai derramar sobre as nossas vidas. Aquilo que nós conseguimos entregar, então Deus vem e vai fazer também nas nossas vidas. Ele segue dizendo: olha, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Aí ele diz aqui a forma que nós devemos chegar. Ele fala sobre jejum. Ele fala sobre jejum, sobre oração, como nós devemos chegar. E jejum e oração nos diz muito a respeito do quanto nós desejamos, o quanto nós temos fome de Deus. O jejum, na verdade, ele é isso. O jejum, ele é um momento onde a gente se separa. A gente deixa de ter um prazer de comer um pão ou alguma coisa, para ter o prazer de se alimentar do pão da vida, que é Cristo. É o momento onde a gente se separa e diz: olha, eu deixo de lado os meus desejos aqui de me alimentar, de alimentar a minha carne, para me alimentar desse pão que é o Espírito, alimentar o meu Espírito. Então ele diz: olha, vocês precisam chegar em jejum, com fome diante de Deus. Ele fala: precisa ser uma volta, no versículo 12, com choro e com pranto. Aqui ele está falando de quebrantamento, choro, pranto, arrependimento. Muitas vezes é algo que nós não fazemos na presença de Deus. Nós vamos a Deus com os nossos corações duros. Nós vamos a Deus com os nossos corações decididos das coisas que nós queremos fazer, das coisas que nós devemos fazer, que as nossas próprias decisões. Mas aqui ele fala: olha, vocês precisam chegar, precisam voltar com quebrantamento, com choro, com pranto. Quando nos arrependemos e voltamos a Deus, Ele sempre nos aceita novamente. Olha o que diz no versículo 13: rasgai o vosso coração e não as nossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Aqui fala de um Deus amoroso. Aqui fala de um Deus, esse profeta, na verdade, a mensagem de Deus é chamando o povo para o arrependimento. Deus começa a trazer uma mensagem, porque aquele povo estava talvez pensando: puxa, agora é só a gente esperar o juízo chegar, tá bom, o juiz vai vir e vai julgar as nossas vidas. Mas aqui o profeta começa a falar alguma coisa: olha, mas ainda dá tempo. Vocês podem se arrepender, vocês podem chorar, vocês podem quebrantar o seu coração. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é tardio em irar-se, Ele é tardio em irar-se. Nós estamos falando de um Deus bom, nós estamos falando de um Deus cheio de amor, nós estamos falando de um Deus misericordioso. E muitas vezes nós temos a imagem de um Deus
Deus que é mau, a imagem de um Deus que é ruim. Mas aqui o profeta começa a trazer uma palavra para aquele povo encorajar. Olha, vocês podem se arrepender, vocês podem sim quebrantar o coração de vocês, vocês podem chorar na presença de Deus, porque Ele é tardio em irar-se. Olha, Ele pode vir sim, Ele pode restaurar a nossa sorte, Ele pode vir sim e ter misericórdia das nossas vidas, porque nós temos um Deus que é misericordioso, nós temos um Deus que é amoroso. Muitas vezes nas nossas vidas nós pensamos que Deus já terminou conosco, nós pensamos que Deus talvez, puxa, agora Deus não tem mais nada conosco. Mas aqui nós vemos uma palavra que o profeta traz através, uma palavra de Deus que o profeta libera para aquele povo, dizendo: olha, existe uma chance, vocês podem se reconciliar, Deus ainda pode ter misericórdia de vocês, se vocês se arrependerem, se vocês chorarem, se vocês buscarem a face de Deus. Ele é tardio em irar-se. E aí a gente prossegue lendo no versículo 14, diz: quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e ligação para o Senhor vosso Deus. Deus apenas não nos aceita apenas de volta, mas Ele nos abençoa. Isso é maravilhoso da parte de Deus. Aqui está falando: olha, quem sabe Ele está até assim, olha, puxa, quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará por si uma bênção. Aqui Ele diz sobre uma bênção, aqui Ele fala sobre um Deus misericordioso, porque talvez Deus não precisaria fazer mais nada por mim e por você. Talvez Ele só de nos perdoar, na verdade, Ele só de limpar as nossas vidas e dizer assim: olha, eu salvo vocês, eu limpo a vida de vocês, para nós já seria bom demais. Na verdade, para nós já seria, já seria um milagre maravilhoso Jesus ter morrido naquela cruz e simplesmente nos trazer salvação. Nós já teríamos que estar assim, totalmente satisfeitos, porque nós não somos merecedores. Mas além disso, além de nos aceitar, além de nos receber de volta, além de ser esse Deus misericordioso, aqui fala sobre bênção, sobre Deus continuar abençoando as nossas vidas, mesmo nós temos errado, mesmo nós temos virado as costas para Ele. E aí lá no versículo 15 diz assim, interessante isso, diz assim: tocai a trombeta em Sião. A trombeta era como se fosse um alarme, um sinal de perigo, de alerta. Quando o exército inimigo estava vindo, tocava a trombeta, o povo ficava alarmado. Ele diz assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Só que aqui ele diz: tocai uma trombeta em Sião, tocai uma trombeta aqui, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Na verdade, ele está dizendo: olha, veja que a trombeta não é tocada para fora dos muros, ela é ali. A convocação do jejum é ali. Sabe por quê? Porque o arrependimento sempre começa em nós. O arrependimento começa sempre de dentro para fora. Nós muitas vezes temos ouvido falar de avivamento, aquilo que Deus pode fazer, mas enquanto não houver um avivamento aqui dentro, enquanto eu e você não nos arrependermos, Deus não vai conseguir fazer alguma coisa lá fora, se aqui dentro ainda não houve arrependimento. Eles falam: nós aqui em Sião, primeiro, todo esse povo que está corrompido, nós precisamos jejuar. Toca a trombeta, porque nós precisamos fazer alguma coisa. E muitas vezes não temos visto o agir de Deus da forma que Ele quer fazer lá fora, porque aqui dentro ainda precisa ter o jejum, aqui dentro precisa de arrependimento. Muitas vidas precisam se consertar na presença de Deus, para que então Deus possa vir e chacoalhar não só um ambiente como esse, mas chacoalhar o nosso bairro, chacoalhar a nossa cidade, chacoalhar o nosso país. Mas antes que isso aconteça na nossa nação, mas antes que isso aconteça no nosso país, mas antes que isso aconteça na nossa cidade, isso precisa acontecer aqui dentro, na Igreja Bíblica da Paz. Deus precisa chacoalhar as nossas vidas. O jejum, ele precisa começar aqui dentro. A consagração precisa começar aqui dentro. O arrependimento precisa começar aqui dentro. Quando o arrependimento acontece, Deus começa a agir. Então isso pode se espalhar, isso pode vazar para fora das portas, isso sai da igreja, isso abençoa vidas, isso alcança vidas. Mas primeiro algo precisa acontecer aqui dentro.
Nós não temos visto muitas coisas, talvez, na nossa nação acontecendo porque elas têm deixado de acontecer dentro da igreja. Nós não temos visto muitas coisas talvez acontecendo na nossa cidade, porque talvez dentro das nossas igrejas estão faltando algumas coisas. Mas se tivesse um povo que se arrependesse, que prostrasse as suas vidas no pé da cruz, que se arrependesse do seu caminho antigo, que entregasse tudo, que chegasse diante do Senhor, jejuasse, que clamasse por perdão, por misericórdia, que orasse a Deus, talvez seria diferente. Talvez as igrejas poderiam impactar a nossa nação, a nossa cidade, o nosso país, mas muitas vezes nós temos feito pouca diferença lá fora, porque na verdade estamos doentes aqui dentro. Nós não temos autoridade para chamarmos o mundo ao arrependimento antes que nós nos arrependamos. Nós não temos autoridade para chamarmos as pessoas para acertarem a vida com Deus, se primeiro nós não estamos acertando as nossas vidas com Deus. E aqui ele fala muito sobre um avivamento, sobre um arrependimento genuíno. Joel, ele fala sobre isso e a gente consegue perceber que a principal razão pela busca desse arrependimento, desse avivamento, na verdade tudo isso sempre aponta para Deus, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, não simplesmente por causa dos benefícios, porque quando nós fazemos isso, quando nós rendemos as nossas vidas a Deus, quando a gente se arrepende da nossa vida antiga, quando a gente entrega totalmente, é claro que existem os benefícios disso. Deus começa a abençoar as nossas vidas, Deus começa a mudar as nossas vidas, mas tudo que Deus faz nesse processo sempre é para engrandecer e exaltar o nome dele. No versículo 17 fala isso, diz assim: porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então aqui na verdade está falando o inverso, está dizendo: olha, quando nós não buscamos a Deus, quando nós deixamos de cumprir o chamado de Deus, quando não estamos no centro da vontade de Deus, na verdade o nome de Deus, ele é envergonhado. Aqui diz: olha, onde está o seu Deus? Cadê Deus? Quando vivemos uma vida para Deus, os resultados sempre aparecem. Deus muda as circunstâncias. Dos versículos que nós seguimos lendo, dos versículos 18 até o 27, fala sobre as coisas que Deus começou a fazer. Deus começa a fazer coisas, as bênçãos que Ele começou a derramar, resposta ao arrependimento do povo. Sempre Deus vem e abençoa quando existe arrependimento. Sempre Deus vem e faz coisas novas quando uma pessoa se arrepende, quando uma pessoa entrega a sua vida totalmente a Deus. Talvez muitas vezes nós não vemos o agir de Deus nas nossas vidas porque não entregamos por completo, não entregamos realmente de todo o coração, nós não nos derramamos na presença de Deus. Então Deus, ele não pode vir e fazer aquilo que Ele realmente deseja fazer nas nossas vidas. Olha o que diz no versículo 18: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. E aqui está falando duas coisas: mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Aqui diz que Deus cuida de nós e Deus cuida do que é nosso. O povo se arrepende, está dizendo: se vocês se arrependerem, se vocês jejuarem, se vocês clamarem. E aí a partir do versículo 18 começa a falar aquilo que Deus faz quando um povo se arrepende. Diz: olha, Deus, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Eu quero te dizer uma coisa: você não precisa ficar tão preocupado assim com a sua vida, você não precisa ficar tão preocupado assim com as suas coisas. Se você estiver no centro da vontade de Deus, se você entregou totalmente o seu coração a Deus, se Ele é o Senhor da sua vida, deixa eu te falar, Ele cuida da sua vida, e não só da sua vida, Ele cuida das suas coisas, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus negócios. Deus, Ele cuida de você e Ele cuida de tudo aquilo que é teu.
A gente fica tão preocupado. Mas eu preciso correr até aqui, que você não sabe. Eu estou com a cabeça lotada de coisas. Eu preciso correr, eu preciso fazer tal coisa. Ei! A coisa mais importante que nós temos que fazer, está dizendo aqui: você se arrependeu? Você buscou a Deus? Em jejum, em oração, você se entregou, você se arrependeu do velho caminho, você se arrependeu daquilo que você fazia. Deus é o centro da sua vida, é Ele quem controla a sua vida. Então descansa, Ele cuida de você e cuida de tudo que é seu. Depois no versículo 19 continua dizendo assim: e respondendo lhe disse: eis que vos envio cereal e vinho e o óleo, e dele sereis fartos. Deus é o nosso provedor. Deus é aquele que cuida das nossas vidas. Deus é o Deus de provisão. Ele é o Deus que sabe do que eu e que você, o que nós precisamos. Você acha que você sabe que você precisa, mas Deus conhece todas as coisas melhor do que eu e melhor do que você. Você está preocupado, você está andando de um lado para o outro pensando: mas eu preciso daquilo, mas eu preciso disso, mas aquilo. Mas se a tua vida está entregue nas mãos do Senhor, olha só: eis que vos envio cereal. E se você ler no primeiro capítulo, você pode perceber que o que faltava era cereal, o vinho e o óleo. Mas aqui está dizendo: eu entrego a vocês cereal, o vinho e o óleo. Talvez alguma coisa te faltava, talvez você não conhecia o Senhor e você tinha falta de algumas coisas, mas no momento que a sua vida está entregue a Ele, aquilo que te faltava Ele vai colocar em suas mãos. No versículo 20 ele fala sobre inimigos. Ele fala: mas o exército que vem do norte eu removerei para a longevidade de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o mau cheiro e subirá sua podridão, porque agiu poderosamente. O versículo 20 fala: Ele vai guardar as nossas vidas e nos livrar dos inimigos. Na verdade, a gente inverte tantas coisas, a gente inverte o papel. A gente muitas vezes quer assumir o papel de Deus nas nossas vidas. A gente quer se preocupar em guardar as nossas vidas. A gente quer se preocupar com o comer, com o vestir, com todas as coisas dessa vida. Mas na verdade aqui a gente percebe, Deus traz uma palavra: olha, se vocês fizerem, se vocês se arrependerem, se vocês tomarem algumas provisões na vida de vocês, se vocês fizerem isso, as outras coisas eu vou cuidar. Olha, eu vou trazer providência. Olha, o exército inimigo ele pode vir, mas eu vou proteger a vida de vocês. Nada vai acontecer, mal nenhum chegará à tua tenda. Nós temos essa promessa sobre as nossas vidas, né? Salmo 91:7, 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É promessa do Senhor para as nossas vidas. Andamos preocupados: mas se aquilo me alcançar, mas se o inimigo me atacar, mas lá no meu trabalho, mas isso, mas aquilo. Meu querido, se você estiver com a sua vida correta diante do Senhor, tenha a certeza que Ele está cuidando de todas as coisas. Ele está te protegendo e Ele está te guardando. Você não precisa temer o mal. E aí depois o profeta, no versículo 28 e 29, ele fala sobre o derramamento do Espírito, que na verdade é uma profecia, que ele fala sobre Pentecostes. Ele é até chamado profeta Pentecostes. Ele fala sobre um derramamento do Espírito, e aqui ele fala como uma profecia, porque aquilo não havia acontecido ainda, e só acontece lá em Atos 2, só depois que Jesus morre e ressuscita. Isso aqui nós estamos falando de muitos e muitos e muitos anos. Mas olha aqui a gente percebe um ciclo. Aqui a gente aprende lições para as nossas vidas, que se tudo isso for acontecendo, vai chegar aqui no versículo 28 e no versículo 29, que diz assim: e acontecerá depois do quê?
Depois, ele fala, acontecerá depois. Ele está falando de todas essas coisas que ele tinha falado. Ele está falando de arrependimento. Ele está falando sim da profecia, mas ele está dizendo do arrependimento. Se vocês se arrependerem, se vocês buscarem a Deus, então isso vai vir sobre a vida de vocês. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Isso é para a minha vida, isso é para a sua vida hoje. Aqui está falando de uma vida no Espírito, aqui está falando sobre um derramar do Espírito, aqui está falando sobre uma vida sobrenatural. Eu não sei você, mas eu quero viver uma vida sobrenatural nessa terra. Eu quero ver o agir de Deus na minha vida, sobre a minha vida e através da minha vida. Eu quero sim colocar a mão nos enfermos e repreender em nome de Jesus e os enfermos serem curados. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Para viver isso, nós precisamos desse derramamento do Espírito sobre as nossas vidas. É uma promessa para as nossas vidas, esse derramamento. Mas antes tem que haver o arrependimento genuíno. Antes nós precisamos consertar algumas coisas nas nossas vidas. Antes nós precisamos mudar algumas coisas nas nossas vidas. Não temos visto muitas vezes o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, porque simplesmente estamos tudo errado. Na verdade precisamos consertar os nossos caminhos. Na verdade precisamos entregar algumas coisas a Deus. Na verdade precisamos nos arrepender de verdade, querido. Arrependimento não é simplesmente pedir desculpas. Muitas pessoas acham que arrependimento é, me desculpa, eu pisei na bola. Arrependimento é quando você realmente não queria ter feito aquilo, o seu coração dói com aquilo, você se arrepende. Se pudesse você voltaria atrás, você luta com todas as suas forças para não fazer aquilo novamente. Isso sim é arrependimento. Quando nós nos arrependemos, quando nós declaramos na presença de Deus: Deus, eu me arrependo, eu não quero mais viver a vida que eu vivia, Pai, me ajuda. Então Deus começa a vir e derramar o Espírito dele sobre as nossas vidas, e aí sim a gente pode viver uma vida sobrenatural nessa terra. Tem pessoas que não experimentam esse derramamento do Espírito, não são cheias com o Espírito, porque na verdade elas pularam algumas etapas, porque na verdade elas precisam consertar algumas áreas, porque na verdade elas precisam se arrepender. E não tem jeito de você viver uma vida para Deus sem ser guiado pelo Espírito Santo, porque se a gente for pelo nosso próprio entendimento, se a gente for seguir as nossas vontades, nós vamos errar. A gente vai errar o alvo. A gente acha que aquilo é melhor, mas na verdade não é. E como que a gente não sabe? Como que a gente sabe? Como que a gente descobre? Nós somos guiados pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus fala nos nossos corações. O Espírito Santo de Deus guia as nossas vidas. Se não existe esse derramar do Espírito sobre as nossas vidas, se nós não damos a oportunidade, se nós não abrimos as portas para que Deus venha e tome as nossas vidas de tal forma que Ele consiga falar conosco, que Ele consiga guiar as nossas vidas, nós vamos quebrar a cara e nós vamos sofrer. Na verdade, analisando essa história inteira e analisando o livro do profeta, nada mais é do que diz lá em Mateus 6,33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele não está falando isso, mas ele está querendo dizer isso. A coisa mais importante que vocês devem fazer é buscar Deus, é se arrepender, é se preocupar em estar reto na presença de Deus, é se preocupar em estar com o coração limpo na presença de Deus. Ele é tardio em irar-se, ele vai te receber, ele vai ter misericórdia para a sua vida. O grande problema é que nós buscamos tantas coisas antes de Deus, colocamos Deus lá no final, e aí a gente começa a ter problema, e aí a gente se corrompe como aquele povo que se corrompeu. Mas se nós colocarmos o nosso foco, se nós colocarmos o nosso alvo em Jesus, em Deus, as outras coisas, as outras áreas da nossa vida, como nós vimos aqui, elas vão ser cuidadas, elas vão ser acrescentadas. E muitas vezes a última preocupação das nossas vidas é a nossa situação com Deus. Muitas vezes é o que menos nos preocupamos. Você já parou para se perguntar? Como que a minha vida está com Deus? Deus, você já perguntou isso para Deus? Eu preciso mudar. O que
eu preciso melhorar? O que eu preciso deixar para trás? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Muitas vezes corremos de um lado para o outro, fazemos isso, fazemos aquilo, nos preocupamos com tantas coisas, e na verdade com aquilo que é mais importante que nós deveríamos nos preocupar, a gente acaba se esquecendo. Porque se nós estamos bem com Deus, se nós estamos na presença de Deus, as outras coisas vão acontecer. Deus vai cuidar da nossa vida, da nossa casa, Ele vai guiar as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai guiar as nossas vidas, vai direcionar, a gente vai ser feliz. Então, na verdade, a mensagem do profeta é um chamamento ele nos chama ao arrependimento, não só aquele povo, mas nós também, nessa noite. Arrependimento, a voltarmos. Ele diz que ainda tem chance, Ele diz que existe um Deus que é misericordioso. Mas na verdade eu vejo que a gente inverte um pouco os papéis, porque muitas vezes a gente fica tentando ajustar algumas coisas nas nossas vidas, mas se simplesmente nós buscássemos a Deus, as outras coisas se ajeitariam. Como Paulo diz lá em 2 Coríntios 13, 18, que diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Então quer dizer, quando nós olhamos a imagem de Cristo, quando nós passamos tempo na presença dEle, essa imagem transforma as nossas vidas. A gente tem feito tanta força para mudar algumas coisas nas nossas vidas, mas na verdade, se nós simplesmente buscássemos a Deus, separássemos um tempo para estar na presença dEle, se nós nos preocupássemos na nossa relação com Deus, puxa Deus, eu vou separar, eu vou reservar um tempo todo dia para estar com o Senhor, Deus Ele iria começar a mudar as nossas vidas, Ele iria tirar aquilo que Ele precisaria tirar sem tanto esforço assim. A gente tem se esforçado, tem pessoas, eu acredito, que estão aqui, que lutam, que dizem: puxa Gui, eu queria melhorar, eu queria crescer, mas deixa eu te falar, pela sua própria força você não vai conseguir. Você vai tentar e vai cair, você vai tentar e você vai cair, mas quando nós primeiro lugar, antes de qualquer coisa, nós buscamos a presença e a face de Deus, essa presença muda as nossas vidas, essa presença transforma as nossas vidas. Nós, pelo fato de estarmos nessa presença, já não fazemos mais aquilo que fazíamos, nós não andamos mais da forma que andávamos, porque essa presença, esse contato com o Rei dos Reis tem mudado as nossas vidas, tem mudado a forma que nós pensamos, tem mudado a forma que nós enxergamos, tem mudado a forma que nós andamos. As pessoas olham para nós e dizem: o que aconteceu com fulano de tal? O que aconteceu com aquela garota? Ele e ela estão passando simplesmente momentos na presença do Pai, e quando passam momentos na presença do Pai, o Pai pode transformar. Quando nós ouvimos a voz de Deus muda as nossas vidas. Eu ouvi uma história bonita. Um pastor de uma igreja nos Estados Unidos, de uma igreja muito grande, muito conhecida, Bill Hybels. Ele estava em um domingo em sua igreja pregando, e ele terminou de pregar o seu sermão. E ele fala que desceu certo irmão para falar com ele ali na frente. E aí ele começou a falar com aquele irmão, e ele lembrou que ele havia batizado aquele irmão há pouco tempo. E aquele irmão, um homem empresário, chegou para ele e falou: Bill, puxa, você fala sobre tudo isso, você fala sobre tempo na presença de Deus, mas Bill, eu quero te falar, para mim é tão difícil, é tão complicado, porque eu sou um homem tão corrido, é tão difícil de eu conseguir separar momentos assim para passar na presença de Deus. E aí o Bill respondeu para ele e disse: olha, eu tenho aprendido na minha vida que aquilo que nós damos prioridade, aquilo que nós valorizamos, a gente arruma tempo para fazer. Ele falou que a conversa acabou ali, aquele homem foi embora. E aquele homem decidiu fazer uma coisa. Ele decidiu que todos os dias ele levantaria meia hora antes do horário para ir para trabalhar. E ele passaria esses 30 minutos na presença de Deus. E como ele sabia que seria algo tão repetitivo na vida dele, porque ele havia tomado uma decisão, ele falou: a partir de hoje, meia hora antes eu levanto e eu vou fazer isso todos os dias. Aquele homem pensou: puxa, como eu vou fazer isso todos os dias? Eu preciso que seja um momento muito agradável para mim.
E ele fala, olha, eu gosto muito daquelas cadeiras de balanço. Então eu fui na loja e comprei a melhor cadeira de balanço que eu poderia ter comprado. E ele falou, eu gosto muito de tomar um café. Ele falou, todos os dias eu levantava e pegava uma xícara de café antes de sentar naquela cadeira de balanço. Eu gostava muito do meu jardim, do meu quintal, da minha casa. E eu coloquei aquela cadeira de balanço em frente àquele jardim. E ele falou, a partir daquele dia, todos os dias da minha vida, eu levantei meia hora mais cedo. Eu pegava a minha xícara de café, sentava ali naquela cadeira de balanço, em frente àquele jardim que eu gostava muito. E ali eu abria a minha Bíblia, e eu orava a Deus e pedia, Deus, fala comigo através dessa palavra. Deus, faça algo na minha vida, muda a minha vida, muda a minha história, me ensina alguma coisa nesse livro. Eu quero aprender do Senhor, eu quero ouvir o Senhor. Passou algum tempo, aquele homem foi conversar novamente com o pastor Bill, após um culto. O pastor Bill percebeu naquela conversa que aquele homem estava diferente. Aquele homem faz um convite ao pastor e diz, pastor, você iria um dia jantar na minha casa? O pastor falou, eu senti naquele momento que eu deveria ir. Eu falei, claro, vamos. Ele vai jantar na casa desse homem, e ele chega lá enquanto estão servindo ali umas entradinhas, e eles estão comendo e batendo papo. Aquele homem chama o pastor e diz, pastor, vem cá que eu quero te mostrar alguma coisa. E aí ele mostra a cadeira e diz, pastor, a partir daquele dia que nós tivemos aquela conversa, eu tomei uma decisão. E todos os dias eu tenho levantado meia hora antes de sentado nessa cadeira. E Deus tem falado comigo. E aí Bill faz uma pergunta, e o que isso tem causado na sua vida? Tem mudado alguma coisa? E aí pastor Bill diz que ouve lá de trás a esposa dizendo, Bill, você não faz ideia o que essa cadeira está fazendo na vida dele. E aí ele vira e fala, puxa, é mesmo? O que isso está causando na vida dele? Ela fala, Bill, ele é outro marido. Bill, ele é outro pai. Ele é outro homem de Deus. Eu não sei o que acontece quando ele está sentado naquela cadeira, mas eu sei que a vida dele está sendo mudada. Bill fica feliz com aquilo e fala, puxa, funcionou. Aquele homem realmente ouviu o que eu tinha a dizer para ele. Aí ele falou que passou um tempo, aquele homem novamente foi conversar com ele em um culto. Terminou um culto e foi ali se encontrar com ele e falou, pastor Bill, eu preciso falar uma coisa com o senhor. Eu tenho recebido direção de Deus de largar a minha empresa, de fechar, de acabar com tudo. E aí o Bill falou, rapaz, mas como assim? O que você está falando? Da onde que você tirou essa ideia? Aí ele falou, daquela mesma cadeira, Bill. Aquela mesma cadeira, Deus tem falado comigo que eu preciso fazer isso. Mas o que você quer fazer? Bill, na verdade eu tenho sentido que eu devo vir aqui te ajudar no seu ministério. Bill falou que ficou assustado e falou assim, você está doido, mas nós não podemos pagar o quanto você recebe na sua empresa. Um homem empresário bem sucedido. E aí Bill fica assustado com aquilo e fala, olha, vamos fazer o seguinte, se realmente é de Deus, eu vou orar, você vai orar e Deus vai nos dirigir e vai acontecer. Passou um mês, eles combinaram de ter uma nova conversa e Bill sentiu que deveria receber aquele homem. Então aquele homem fecha a empresa, larga tudo para trás, se une à equipe da Willow Creek, onde Bill Hybels é pastor, e começa a trabalhar lá. E Bill Hybels fala que aquele homem foi um dos melhores funcionários que aquela igreja já teve em todos os tempos. Passa um tempo, aquele homem chama Bill para tomar um café novamente. Bill, precisamos tomar um café. E Bill vai tomar um café com ele. Eles sentam para tomar um café e aquele homem diz, Bill, tem um amigo meu muito querido que está começando um trabalho no Colorado, iniciando uma igreja, e eu sinto de Deus que eu devo ir ajudá-lo. E Bill falou, mas a ideia foi de novo daquela cadeira? Ele disse, sim, Bill, Deus tem falado comigo naquela cadeira. E ele me deu direção que eu devo ir ajudar esse amigo. E aí o Bill perguntou, preocupado com a família e com todas as coisas, mas eles estão começando, eles vão poder te pagar um salário, né, para você sustentar a sua família? E aquele homem diz, não, Bill, eu vou ter que voltar para o mundo dos negócios, pelo menos por um tempo, enquanto eu consigo ajudar, né, até que eles consigam de repente me pagar, mas enquanto isso eu vou fazer isso. Bill sentiu paz e liberou aquele homem pegou as suas malas, pegou a sua família e mudou para o Colorado para ajudar esse amigo a construir a igreja.
A igreja começa, a igreja cresce, ele volta nos negócios, ele ajuda muito na igreja. A igreja está indo muito bem, e naquela mesma cadeira que Deus falava com ele todos os dias, aquele homem recebe uma triste notícia de que estava com um câncer muito sério. E aquele homem vai piorando e chega até o hospital. E aquele homem no hospital, ele fala que o que ele mais sentia falta era da sua poltrona e da sua xícara de café, dos seus momentos de manhã. Aquele homem piora e chega a falecer, ele morre. A esposa daquele homem liga para o pastor Bill e diz: Bill, ele faleceu, eu gostaria que você viesse aqui para fazer o funeral dele. Bill larga tudo para trás e vai lá fazer o funeral daquele grande amigo, daquele homem de Deus. E aquele momento triste, e depois do funeral, Bill está ali falando com a mulher daquele homem, e Bill pergunta: puxa, o que tinha de tão especial, pergunta para ela, naquela cadeira. Ela fala: Bill, eu não sei do que tinha tão especial naquela cadeira, mas eu sei de uma coisa: aquela cadeira mudou a nossa família. Aquela cadeira mudou a história da nossa vida. Aquela cadeira mudou os nossos familiares. Aquela cadeira abençoou milhares e milhares de pessoas. Eu não sei o que acontecia naquela cadeira, mas aquela cadeira mudou o destino das nossas vidas. E aí Bill pergunta: mas e agora, o que você vai fazer com essa cadeira? E ela fala: olha, Bill, essa cadeira eu vou passar para os meus filhos. Essa cadeira eu vou passar para os meus netos, para que eles sempre se lembrem da importância de separar um lugar, um ambiente especial, para passar todos os momentos, para passar um momento durante o dia na presença de Deus. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: aonde está a sua cadeira? A vida daquele homem foi mudada por causa daquela cadeira. Vidas foram mudadas por causa daqueles momentos que aquele homem decidiu um dia. Ele não fazia isso, mas um dia ele decidiu que a partir daquele dia ele sentaria naquela cadeira. Família inteira foi abençoada. Milhares de coisas aconteceram. Um ministério foi abençoado, vidas foram abençoadas por causa da decisão de um homem de passar mais tempo com o Senhor. Quem muda as nossas vidas não somos nós. Quem muda a história das nossas vidas não somos nós. Quem toma controle das coisas, quem tem tudo preparado para nós, não somos eu e você. Nós não sabemos de nada, a nossa visão ela é tão limitada, a gente enxerga tão pouco, a gente consegue imaginar tão pouco, mas Deus que conhece todas as coisas, Deus que sabe de todas as coisas, Ele tem algo preparado para você. Mas cadê a sua cadeira para você ouvir da parte dEle aquilo que Ele tem preparado para você? Que essa mensagem traga uma reflexão para você nessa noite. Talvez você está tão preocupado com tantas coisas, talvez a correria do dia a dia, talvez a loucura, e a última coisa que você está fazendo é sentar por 10 minutos, é sentar por 15 minutos, é sentar por 20 minutos e simplesmente ouvir dele, e simplesmente ouvir o que ele quer para você, o que ele tem para a sua vida. Como a esposa daquele homem disse: olha, eu não sei o que acontecia naquela cadeira, mas eu sei que a vida daquele homem foi mudada. Assim vai ser na minha vida e na sua vida também. A partir do momento que você tomar uma decisão de passar momentos na presença de Deus, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a história da sua vida. Amém? Feche os seus olhos.